Não há em toda a Escritura uma frase que pode apoiar o movimento radical liberalista das mulheres. Deus não criou o homem superior à mulher, mas Ele fez uma diferença entre eles. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Cada um tem sua própria esfera e cada um se sobressai nessa esfera. Por exemplo, um homem não poderia ter trazido o Salvador ao mundo, e um homem não pôde fazer muitas das tarefas que Deus, na sua sabedoria, deu às mulheres. Os cristãos creem num tipo muito prático de justiça. Pagamento igual para serviços iguais é um princípio justo e devemos orar para que a justiça prevaleça em nosso país. Um homem deveria considerar como um privilégio poder ajudar a sua esposa a executar as tarefas do lar, quando possível. Isso não está abaixo da dignidade do homem e deve estar incluído no seu amor por sua esposa. Entretanto, devemos notar que aqueles que propagam a igualdade de direitos culpam a Bíblia pela posição indigna da mulher. Crianças na escola estão sendo expostas a livros que não mostram nenhum papel específico para um pai e uma mãe. Nesses textos escolares, as mães saem para reuniões de negócios, deixando os pais em casa para cuidar da casa, ou vice-versa, contanto que não haja nenhum modelo específico. A ausência de verdadeiros exemplos a serem seguidos pode ser permanentemente prejudicial ao desenvolvimento da criança. Pode-se provar que muitas mulheres são mais inteligentes do que seus maridos e talvez até podem se sair melhor no mundo altamente competitivo de negócios. Não estamos escrevendo sobre inteligência ou superioridade de um sexo sobre o outro, e sim sobre o plano de Deus para a sua criação. Paulo escreveu para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito capítulo 2, versículos 4 e 5. A graça da sujeição. O ensino das Escrituras eleva as mulheres a um plano muito nobre. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Quando esse tipo de amor impera no lar, não será difícil para a mulher ser sujeita a seu marido. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Versículo 24. Sujeição não é inferioridade, pois se isto fosse verdade, a sujeição do homem, Cristo Jesus, a seu Pai, abrangeria a sujeição blasfema de que ele é inferior na divindade. Mulheres cristãs que conhecemos em todas as partes do mundo não contestam o ensino das Escrituras de que a mulher deve estar sujeita a seu marido no lar, nem o fato de tomarem uma posição de sujeição na igreja local. Elas creem na Bíblia e se curvam ao seu ensino. Não é necessário escrever isso como um corretivo, mas sim como uma explicação da prática da igreja local. O silêncio das mulheres na igreja local. Há 3 passagens no Novo Testamento que devemos considerar. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 3 a 5, capítulo 14, versículos 34 e 35, e 1 Timóteo capítulo 2, versículos 8 a 15. Muitos têm encontrado dificuldade na afirmação de Paulo, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Alguns dizem que Paulo está permitindo à mulher participar audivelmente em oração e profetizar na igreja de Deus em Corinto. Para contornar a proibição de que as mulheres devem permanecer em silêncio na igreja,
1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, eles afirmam que Paulo não está proibindo a participação normal na igreja, mas está proibindo as mulheres de tagarelar entre si durante a reunião. Isso é muito interessante, pois ilustra como é possível colocar uma interpretação pessoal nas Escrituras. A primeira evidência contra essa interpretação é ler o versículo que segue e, se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Versículo 35. Será que a mulher deve perguntar ao seu marido sobre o conteúdo da sua tagarelice? Tagarelar significa conversar incessantemente e tolamente. É sobre isso que a esposa pergunta ao seu marido ou ela pede informação? A palavra traduzida falar no versículo 34 é muito comum no Novo Testamento. Na verdade, ela é usada 24 vezes neste capítulo. Nem aqui, nem em qualquer lugar no Novo Testamento é usado referindo-se a tagarelar. Outros dizem que Paulo mudou de ideia entre os capítulos 11 e 14 desta carta, isto é, que ele dá permissão para as mulheres falarem na igreja, mas depois de considerar melhor o assunto, ele retira essa permissão. É impossível conciliar esses pontos de vista com inspiração. Outro ponto de vista é que a passagem não se aplica à igreja local, mas orar e profetizar em alguma outra esfera. Se essa interpretação fosse correta, como explicaria as palavras do capítulo 11, versículo 16? Nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus? Parece que a ocasião quando a mulher deve demonstrar sua sujeição é quando os homens estão presentes no ajuntamento. Dá sentido dizer que uma mulher poderia liderar em oração pública ou profetizar publicamente numa reunião que não fosse da igreja? Que tipo de reunião seria esta? Todo o testemunho público está relacionado a uma igreja local. A maneira mais difícil de entender 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, é ver que ali Paulo está tratando da cabeça coberta e no capítulo 14 ele está tratando do silêncio das irmãs. Havia muitos assuntos para corrigir nesta epístola e ele trata deles por ordem e individualmente. A confusão em Corinto era tal que não seria forçar a imagem achar que as irmãs estavam participando audivelmente em oração, em exclamações estáticas. A proibição em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 34 e 37 é clara e fácil de entender, a não ser que leiamos a passagem com ideias preconcebidas. As mulheres devem ficar caladas na igreja. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. As mulheres têm outras esferas de ação igualmente importantes. O privilégio espiritual para homens e mulheres é idêntico, Gálatas capítulo 3, versículo 28, mas a atividade espiritual não é a mesma. A passagem de Timóteo fortalece a interpretação dada à passagem de Coríntios. Quero, porém, que os homens, essa palavra é sexo masculino, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. A afirmação correspondente é que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Timóteo capítulo 2, 9, versículos 9 e 10. Paulo limita a participação audível em oração públicas somente aos varões. Uma leitura cuidadosa dos capítulos 2 e 3 de 1 Timóteo mostra que orações públicas são orações da igreja. Sabemos que esta epístola é uma epístola escrita à igreja por dois motivos. Primeiro, o conteúdo geral da epístola e segundo, a afirmação clara do capítulo 3, versículo 15, de que ela foi escrita para ensinar como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo.
Paulo então diz: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Essas palavras tão claras nem precisam de explicação, entretanto, devemos seguir as leis de contexto aqui. É a mulher e seu relacionamento com o homem cristão que estão em vista. Em Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5, as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres novas. Os assuntos a serem ensinados são domésticos, e como em todo ensino, as mulheres devem dar o exemplo antes das palavras serem faladas. Isso não nos dá autoridade para uma mulher dar reuniões de ministério para mulheres, mas lhe dá a responsabilidade de ensinar em particular sobre assuntos que podem ser abordados melhor por uma mulher. Um breve resumo de um assunto tão longo é necessário. As mulheres foram escolhidas por Deus como instrumentos em suas mãos, desde o princípio dos tempos. O maior acontecimento da história foi realizado por intermédio de uma mulher quando ocorreu a encarnação. As Escrituras estão cheias de menções do serviço dedicado realizado por mulheres piedosas. O Senhor Jesus curou, salvou, ensinou e abençoou as mulheres. Ele recebeu a ajuda de mulheres e elas se destacaram na sua devoção a Ele. O Novo Testamento está repleto de exemplos do serviço piedoso e abnegado de mulheres para Deus. Não na esfera de pregação ou ensino público, mas inclui cooperação na obra do Evangelho e em muitas outras áreas de serviço cristão, em terras longínquas e em terra natal. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.